Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional, comigo, Fábio Toledo. E ele voltou, senhoras e senhores, Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Ao vivo e em definitivo, isto não é uma gravação e não irá se autodestruir. Apesar de que meu colesterol diz o contrário. Tá quase se autodestruindo. Mas legal, estamos aqui com o Guanais de novo, de volta, são salvo. E a gente tem muita coisa pra falar. Acho que hoje a gente bate o recorde, viu, Guanais, de horário do nosso podcast. Acho que hoje vai ser xadrez verbal, viu? Eu acho que não. Eu truco. Vamos ver. Eu truco. Vamos começar então falando de basquete 3x3, Guanais, porque no pré-olímpico, tanto os homens como as mulheres acabaram ficando fora, não vão disputar as Olimpíadas de Paris, né? O time feminino do Brasil, ele chegou mais longe, né? Na fase de grupos, avançou, né? Depois de uma grande vitória, inclusive sobre o Japão por 13-12, né? Com muita emoção, avançou para a semifinal em segundo lugar do seu grupo. A Alemanha ficou em primeiro, só que aí ficando em segundo pegou a melhor campanha do grupo B, né? Que era a Austrália, time forte também, e que acabou vencendo o Brasil na semifinal por 18-16. Brasil então no feminino eliminado nas semis, inclusive a Austrália, que derrotou o Brasil, venceu o Canadá na final e conseguiu a sua vaga para os Jogos Olímpicos, né, no meio do ano aí. O masculino terminou na última colocação do seu grupo, com nenhuma vitória em 3 jogos, perdeu para Porto Rico, Lituânia, para a Holanda, né, acabou eliminado aí na classificação, terminou em penúltimo, né, nessa chave em Utsunomiya, apenas só não foi pior do que o Egito, né, que também terminou com nenhuma vitória, mas tomou 2 pontos a mais aí que o Brasil, Guanais. O sonho olímpico do 3x3 acabou. Acabou, e do basquete como um todo quase foi embora, né? Vale lembrar que o basquete é a 18ª ou 19ª confederação na ordem dos recebimentos de verbas do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, tá na metade de baixo, e tudo indica que vai se manter assim. É muito triste pelos atletas, pela modalidade, e também pelo basquete como um todo, porque corre um sério risco de ficarmos completamente fora, mais uma vez, dos Jogos Olímpicos. Ainda resta o pré-olímpico dos 5x5 masculino. Continuando, falando um pouco do masculino, muito abaixo dos adversários, né? E curioso também que as melhores atuações vieram justamente de quem é 5x5, né? De Von Haidin, o André Ferro foi mal, então Branquinho também não foi tão bem, foi meio triste, foi meio ruim de ver o masculino, sem defesa nenhuma. Foi muito ruim mesmo, né? Não deu nem aquele gostinho, né? Acho que teve um jogo mais apertado ali, foi contra Porto Rico, né? O resto, o Brasil foi atropelado pela Lituânia, pela Holanda. Pô, não deu nem aquela esperança, né? Não deu nem aquela esperança pro torcedor. Não deu nem pra sonhar, né? Aquela vitória contra um time mais forte, que sempre acontece antes da eliminação. Vamos que dá! Aquela vitória contra o Canadá, aquela vitória contra a Grécia, e contra a Croácia, que sempre vem antes da queda, né? Eu diria, Guanais, que não deu nem pra ter um eu acredito, hein? Pra matar de vez a seleção. A seleção morreu antes do eu acredito. Isso geralmente sepulta qualquer tipo de chance mesmo. Inclusive no masculino, quem avançou, né? Quem vai para os Jogos Olímpicos nessa chave lá em Utsunomiya foi a Holanda, que derrotou a Lituânia. Então os dois classificados do grupo do Brasil, inclusive, né, fizeram a decisão. Mostra, né, que era um grupo forte de fato, e o Brasil não teve nem chances aí de disputar. E o outro time que também avançou, né, no pré-olímpico, agora na outra localidade, né, que foi disputada em Hong Kong, o vencedor foi a Letônia, né? A Letônia eliminou a Áustria no final e acabou com a sua classificação. Enquanto que no feminino, o Azerbaijão avançou, né, no seu grupo lá em Hong Kong também, né? Então, Azerbaijão e Austrália, né, no feminino, avançaram para os Jogos Olímpicos. E aí tem mais algumas outras vagas, né, a serem disputadas. Vai ser na Hungria, justamente com a Hungria sendo sede, tendo também outras 15 seleções, né, nessa chave no masculino e também no feminino. Tudo acontecendo lá em Debrecen,
na Hungria. É muito curioso como a FIBA direcionou muitas vagas para os Jogos Olímpicos via pré-olímpicos. O que menos aconteceu isso foi no 5x5 masculino, mas no 5x5 feminino, a maior parte das vagas foi via pré-olímpico, tanto é que no grupo do Brasil, né, eram 4 no grupo, classificavam 3 e a gente conseguiu ficar de fora, e no 3x3 também, e isso ocasiona você ter no pré-olímpico o pódio mundial, né, medalhistas da última Olimpíada também, e aí eleva muito o nível, realmente tornou muito difícil, mas no feminino, ainda contra a Austrália, a gente ficou ali por uma diferença mínima de pontuação. Ficamos muito mais próximos. Também curioso, com uma seleção inteira de 5x5. E foi a que a gente passou mais perto. Parecia que dava, eu assisti o jogo a posteriori, né? Eu não acordei cedo, infelizmente, para ver ao vivo. Mas já sabia do resultado. E eu me impressionei como ainda teve jogo. Coisa que no masculino muitas vezes não teve. Mas uma pena. Realmente uma pena. Sofre a modalidade que provavelmente vai continuar ainda à margem do 5x5, vai continuar com atletas de quadra fazendo ali bicos, tapando buracos no 3x3, e o basquete como um todo, a nível de confederação, segue mal remunerado pelo COB, porque está mal ranqueado na lista do Comitê Olímpico Brasileiro. E é isso, vamos dar sequência aqui no nosso podcast, vamos correr aqui o nosso relógio, vamos falar de alguns brasileiros mundo afora, 2 em especial, né? Um já até aposentou, mas tá sendo eternizado, enquanto o outro continua jogando e sendo decisivo. Eu tô falando de Marcelinho Huertas de novo. Tem que falar de Marcelinho Huertas, porque ele deu troco, né? Ele e o Tenerife deram um troco pra cima do Unicaja Málaga. Lógico que não foi numa final, né? Como foi na Champions League, que o Málaga venceu Tenerife. Mas as duas equipes se encontraram no Campeonato Espanhol e o Tenerife venceu o Málaga por 87-86, tendo como destaque quem? Marcelinho Huertas, fez 22 pontos, deu 6 assistências aí na vitória do Tenerife no meio de semana, inclusive, né, no dia 1º de maio, o Tenerife conseguiu a vitória e, curiosamente, né, era um jogo mais apertado, o Tenerife venceu. E depois, já nesse fim de semana, contra o Breogán, Rio Breogán, tá na parte de baixo da classificação, o Tenerife levou um sacode, 76-54, né, o time do Tenerife que estava buscando ali se aproximar, né, dos líderes, não teve grande êxito aí contra um time da parte de baixo da classificação. Atualmente o Tenerife é o 5º colocado, né, perdeu a posição justamente para o Valência após essa derrota. E pra você ter uma ideia, o Rio Breogán é o 15º, né, de 18 equipes da competição. Pois é, mas segue muito bem o Marcelinho Huertas, né, ele teve, de fato, uma melhora, principalmente em 2024, né, essa segunda metade de temporada dele foi muito, muito interessante, por mais que o Tenerife, né, tenha perdido a posição. O que importa nesse caso pra gente é a condição do Marcelinho, ele tá ali sempre entre 20 e 30 minutos por jogo e com bastante impacto, segue muito bem, de fato, o nosso armador. Até eu queria adicionar antes de você passar para o próximo, que já está aposentado, mas que também é interessante mencionar, o Alexei segue muito bem lá no Merlins, na Alemanha. O time não, né? O time segue perdendo, tá na vice-lanterna, tem mais 2 rodadas só a Bundesliga, mas essa semana ele foi o cestinha do time, com 14 pontos, 2 rebotes, uma assistência. Ele é um dos que mais joga, né? Jogou por 22 minutos, é um time que roda muito, é um time que tem ali sempre acima de 7 jogadores com mais de 20 minutos, e ele já tá completamente imerso nessa rotação, tá com bons números, também tá num bom momento o Alexei. Beleza, e falando em momentos, um momento eternizado aí do Baskonia, né? O Baskonia perdeu nessa semana pro Girona por 96-92 em casa, mas esse dia também marcou por ser justamente a eternização de Thiago Splitter ali como o camisa 21, né? Camisa aposentada de Thiago Splitter no Baskonia. Muito do pessoal do Brasil, né? Acompanhou o Splitter na época da NBA, então fala muito, né? O cara é campeão da NBA e tal, como um coadjuvante ali, né, no San Antonio Spurs, dá pra dizer assim. Mas no Baskonia ele foi gigante, né, Guanais? E tem uma história que é
espetacular por lá. Não, são 6 temporadas por lá, mais de 400 jogos. É o sexto jogador com mais partidas pelo Baskonia na Euroliga. Na história da Euroliga, ele ficou lá até 2010, quando foi aí sim para a NBA, para o San Antonio Spurs, onde foi campeão. Mas lá no Baskonia, ele foi bicampeão espanhol, venceu 3 Copas do Rei, 4 Supercopas, num time que é um dos principais do basquete espanhol, mas tem um sistema de financiamento, de orçamento completamente diferente de Barcelona, Valência e Real Madrid, principalmente, né? Que são times muito mais caros, muito mais pujantes, assim como são no futebol de fato. O Baskonia é um time quase financiado pela própria comunidade, por empresários locais, e tradicionalmente, assim, é um modelo que não muda desde o começo do século, praticamente. A passagem dele por lá talvez tenha sido o melhor momento do Baskonia nas últimas décadas, e até por isso ele é tão reverenciado como foi na última semana. E claro, ter uma pós-passagem, um pós-Baskonia tão vitorioso só engrandece o período que ele esteve por lá. Pra gente mostrar, né, o tamanho, né, do splitter ali, o Baskonia, ele tem 4 títulos de campeão nacional. 2 deles foi com o Thiago Splitter. Já mostra um pouco, né, do tamanho do Splitter, e o Splitter, inclusive, sendo protagonista, né, dessa equipe. Claro. Ele foi... Baskonia que era carro laboral na época. Isso. É ali do País Basco, ali, o Baskonia, óbvio, né? Mas ele fez parte, inclusive, né, de 2 vezes do quinteto ideal da Euroliga, pelo Baskonia, pelo então carro laboral, também no quinteto da Liga Espanhola uma vez. Então é um jogador que fez história, não à toa, né? Tá agora eternizada o seu número 21 aí no clube do País Basco. Parabéns ao Thiago Splitter, mais do que merecido. Eu achei até curioso, Guanais, que ele chegou no Baskonia aos 15 anos, né? A sua estreia foi em 29 de janeiro de 2000, quando ele tinha 15 anos, ele foi contratado, né, pro Baskonia, então tem uma história gigante ali. Cresceu até como pessoa, né, por lá, e acho que isso também claro, garante uma proximidade dele com o pessoal, né, com os torcedores. Não, e foi draftado e seguiu mais 3 anos lá, né? Claro, aí não dependia dele, sim, da NBA, mas ainda seguiu por 3 anos após o draft lá na Espanha, e um dos prováveis possíveis futuros técnicos da seleção brasileira. Tá na lista, né? Tá na listinha ali com certeza. Pra fazer parte. Bom, e vamos dar sequência aqui no podcast para trazer agora um pouco de basquete feminino. O primeiro assunto que eu vou trazer aqui, Guanais, foi o resultado, né, no jogo da Copa São Paulo, em que o Corinthians tá disputando essa Copa São Paulo com o seu time principal, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas o Corinthians, com o seu time principal, tá vencendo todas as partidas aí e conseguiu, no dia 28 agora, né? Venceu o Avaré por 97-17. É uma diferença gigantesca de 80 pontos, é isso, né? De 80 pontos. Aí eu pergunto, né, Guanais, até que ponto isso é positivo, assim, seja pro Corinthians ou mesmo pra competição, né? Você ter uma disparidade desse nível, né? É uma discussão muito antiga, né? As confederações, as federações seguem insistindo nesse modelo que coloca frente a frente equipes de elite, equipes profissionais com equipes amadoras ou semi-amadoras. Isso não é de hoje, é muito mais comum nas categorias de base e ou no esporte feminino do que nos esportes profissionais masculinos, né? O feminino, a gente tem uma disparidade um pouco maior e um desleixo, um descaso maior por parte de quem organiza. E esse é só mais um capítulo. No final das contas, assim, é o mais do mesmo. O mais do mesmo não é bom para o campeonato, não é bom para o Corinthians, não é bom para o Avaré, elas não estão se aprimorando porque enfrentaram um time de maior nível. Não é neste patamar de competição que isso acontece. É só triste mesmo. E reforça tudo aquilo que a gente falou nos últimos episódios sobre como o basquete feminino é completamente largado no Brasil. Pois é, e até um comparativo, né? O São José também está disputando essa Copa São Paulo, mas ele está utilizando boa parte aí da sua categoria de base, né? Um time mais jovem ali, sub-21, que inclusive está garantindo placares menos dilatados, inclusive, mas
realmente chamou muito a atenção aí esse resultado, né? Estourou no Twitter ali. Lógico, muita gente falando, aqui é o Corinthians e tal, mas pelo cenário, né, que a gente no basquete, muito dessas pessoas que falaram isso é porque, é que é o Corinthians ali, mas não tem a noção do tamanho que seria, né, a diferença entre Corinthians e Avaré. O principal do Corinthians contra o time do Avaré ali, né, semi-profissional, digamos. E isso deixa, assim, uma maneira triste até, né, a gente ver a disparidade que tem e da maneira como é desenvolvido, né, o basquete aí a nível estadual, pelo menos, né, nessa Copa São Paulo. Vamos dar sequência no basquete feminino. Para falar agora, a gente estava no âmbito estadual, vamos para âmbito continental. Falar de Sul-Americano Feminino de Clubes, o César Araraquara, que para mim não deveria nem estar aí no Sul-Americano, né? Já deveria ter ido direto para Copa América, sei lá como é que eles vão chamar isso, né, do basquete feminino, mas a Liga Sul-Americana, o César Araraquara lá no Paraguai conseguiu 2 grandes vitórias já, né? Venceu o Ambato Soldiers por 83-52, venceu a Universidade de Chile por 75-47. Nesse momento que a gente está gravando, está jogando contra o Félix Pérez Cardoso, dominante, né? O César Araraquara não é surpresa para ninguém, é um time que tem grandes condições, inclusive, de ser campeão sul-americano. A tendência, o basquete feminino a nível local é extremamente dominante. Se no masculino a gente tem uma Argentina, se a gente tem um Porto Rico, um Panamá, eventualmente até Uruguai, alguns times que podem dar algum trabalho, no feminino isso simplesmente não existe, está fora de cogitação. O Brasil é soberano a nível continental, subcontinental, né, se a gente for falar América do Sul, e a tendência é sim o SESI sobrar. A diferença é muito, muito grande. E até pensando em futuro, né, para essa Liga Sul-Americana, se você só ter um brasileiro representante aí na competição, vai ser difícil ter competitividade, né? O caminho seria trazer mais brasileiros nesse torneio, embora seja de fato um torneio com representantes de cada país, aí, pelo menos de 8 países nessa edição, mas para ter um nível de competitividade vai ter que abrir mão um pouco disso, ou quem sabe expandir um pouco mais o torneio, porque ou tirar o atual, não levar o campeão brasileiro também, né, que acho que isso também, facilitaria um pouco, né, dar a vaga direta para a Champions League aí, porque o cenário fica até, como a gente tava falando, né, da Copa São Paulo com o Corinthians, é um cenário até parecido, né? E até por isso que a gente questionava, né? Por que o César Araraquara vai ter que disputar o Sul-Americano para ser campeão e ir para a Champions League? Por que não outro brasileiro disputa essa vaga para ir para a Champions League? Sendo que já tem um argentino classificado, né, para a Champions League e o Obras Sanitárias tem a possibilidade na Liga Sul-Americana. Então, aí, como a gente já tinha falado, muito mais política. Concordo com você, mas nessa temporada iria o Sampaio, né? E digamos que não ia mudar muita coisa. Por enquanto, né, nessa temporada. É que o César veio por ser campeão do último ano. Claro. Mas se, por exemplo... Não, mas eu digo assim, se não fosse o SESI, se fosse outro time pensando na LBF do ano passado, iria o Sampaio, provavelmente. Sim. Por isso que, pra mim, a saída do Sul-Americano é ter mais brasileiro. Ter mais de um brasileiro pra ter mais competitividade. Para os brasileiros competirem entre si, né? Sim, no final das contas. Porque, realmente, o nível do basquete feminino... No Brasil já é complicado, né? Quando se expande pra América do Sul, é pior ainda. Bom, vamos lá. Falamos do Sul-Americano, com o SESI atropelando, indo muito bem. Vamos entrar na LBF, no mundo LBF agora, Guanais, para falar do que aconteceu nessa última semana. E curioso que, pela segunda semana seguida, nem Sampaio nem Ituano jogaram. É bem curioso isso, né? Porque o líder e vice-líder não entraram em quadra já há 2 semanas. Isso dá até um protagonismo para as outras equipes aparecerem e tal, né? Mas... também dá uma folguinha, né, os 2 melhores times do campeonato até aqui também ganharem um fôlego aí, e no caso do Sampaio chegar com novidades para a próxima semana, né, para os próximos jogos. Mas vamos abordar aqui o que aconteceu, né, nessa última semana. Primeiro, destacaria, acho que o time que teve melhor sucesso, o maior sucesso, né, foi o grande destaque
dessa última semana, o Unimed Campinas, que conseguiu 2 vitórias, né, na semana. E no dia 30 venceu o Bax Catanduva por 65-49. E no dia 3 conseguiu uma grande vitória, né? Jogo apertado, de virada, superou o Corinthians, venceu por 64-62. Um duelo que... Confronto direto. Pois é, um confronto direto ali no meio da tabela, né, no bololô dos times que ganham e perdem. E o Unimed Campinas com uma grande partida da Licinara, da Casanova também fazendo 15 pontos. Babi Honório sempre distribuindo bem, né, com 11 assistências. Levou a melhor nessa partida, principalmente ali no terceiro e quarto períodos, para superar o Corinthians, que estava sem a Clarissa, né, que estava jogando na seleção 3x3. Mas ainda assim, né, as pivôs ali, a Gil e a Mari Dias, apareceram muito bem também. Acho que faltou um pouquinho mais do perímetro da equipe corintiana para levar melhor. E isso acabou custando aí. O Unimed Campinas não tem nada a ver com isso. Conseguiu essa segunda vitória na semana, que coloca, né, o time mais próximo do G4. Né? Empata em aproveitamento com o Santo André. Até porque a semana do Santo André, rapaz, foi trash, hein? Né? Nesse último sábado foi derrotado pro Blumenau por 68-65. Acho que talvez para um time que tá brigando ali para se manter no G4 é um resultado pesado, até porque o Blumenau com a vitória também se aproxima. Mas também destacar uma outra partida do Santo André na semana, que foi o jogo contra a Ponta Grossa, que foi um jogo espetacular. 85-79, uma partida bem interessante, né? Porque o Ponta Grossa, apesar da derrota, e até por conta da derrota, voltou a lanterna do campeonato, mas não dá pra falar que o Ponta Grossa jogou mal na partida. Pra você ter uma ideia, os placares, né, das parciais, foi 23-20 no primeiro quarto, 21-21 no segundo, 23-18 no terceiro e 18-20. Então, alta produtividade ofensiva aí das equipes. Ponta Grossa, por exemplo, mesmo com a derrota, a Júlia Leti, ela fez 25 pontos. Conseguiu 5 bolas de 3. A Manu Rios, duplo-duplo, 18 pontos, 10 assistências. A Nádia pegou 19 rebotes no jogo. Um desempenho absurdo, né? E o Ponta Grossa perdeu, apesar de tudo isso. Tendo como algoz principal aí dessa partida, pelo lado do Santo André, a Tássia, que fez 31 pontos, com aproveitamento aí de 55% nos arremessos de 3 pontos, 5 bolas de 3 ela fez, pegou ainda 8 rebotes. Ju Ribeiro também no garrafão, pegou 14 rebotes. Enfim, um duelo gigantesco aí que o Santo André conseguiu uma ótima vitória. E tudo indicava, né, até caso o Santo André vencesse o Blumenau, tudo indicava que o Santo André ia ter uma ótima semana também, né, para acalmar as coisas, principalmente por conta desse bom momento também do Campinas. Mas aí veio o jogo contra Blumenau. Uma coisa foi importante para mudar a cara desse jogo, que até já emendando, né, com outro assunto que eu vou falar da LBF, as novas atrações, que a gente já vinha falado, né, de como a LBF é um ponto chave agora nessa reta final de segundo turno, né, vai acho que até o dia 14, né, que a gente tinha visto na edição passada, agora dia 14 de maio, as contratações, né, os anúncios e tudo mais. E o Blumenau anunciou e já pôs em quadra a Meli Greter, experientíssima, né, a armadora argentina. Na partida de estreia contra Santo André, ela distribuiu 16 assistências. 16 assistências. Fez aí o time mesmo desfalcado da Glenda, que é uma das melhores atletas da temporada. Conseguiu aí fazer a Maria Carolina, substituta dela, fazer 19 pontos, pegar 13 rebotes ainda na vitória do Blumenau. A Milena também apareceu muito bem em pontos e rebotes, garantindo uma vitória enorme para Blumenau seguir, inclusive, ali na rabeira, né, em busca do G4 também, junto com Campinas e Santo André. Então,
a presença da Meli Greter já na primeira partida já foi sentida e tudo indica, né, que a partir disso o Blumenau também tenha um jogo mais trabalhado aí para não ser tão dependente da Glenda, ainda mais com a Glenda, caso ela, né, desfalque a equipe. Eu acho que a presença da experiente Meli Greter garante, né, um Blumenau mais forte, um time que eu até antes do campeonato falei, né, que o Blumenau ia ser um time interessante, antes da Meli Greter ainda, né, e é um time que está se posicionando ali para ser um dos concorrentes, ali correndo por fora nos playoffs, né, da LBF. Considerando que o Blumenau tá uma vitória atrás de Campinas e Santo André, dá pra pegar. Tudo bem que só faltam 4 jogos, né, na primeira fase. Os times farão 18 partidas e estão com 14. Né, alguns com 13, e o SESI com 15 e o Bax com 17, mas a maior parte está com 13 ou 14 jogos, todo mundo nessa briga aí pela rabeira do G4 tá com 14, o Corinthians ainda pode chegar, né, se ganhar o jogo a menos que tem, mas são 4 rodadas com confrontos diretos aí. A gente vai ter na semana que vem, já adiantando um pouco, a gente vai ter um Campinas e Blumenau, a gente vai ter Ituano e Blumenau, Ituano já tá mais à frente, mas é jogo pesado. Depois o Blumenau pega de novo o Sampaio. A tabela do Blumenau é bem ruim, na verdade, né? Mas vai ter Santo André e Campinas. Né? Então, desafiadora. Mas vai ter Santo André e Campinas. São muitos confrontos diretos ali entre esses 3, 4 times que estão brigando pelas últimas vagas. Então, por mais que faltem poucos jogos, são jogos entre eles. E, de fato, todo reforço é bem-vindo nesse momento. E falando em mais reforços, né? A gente citou Campinas aí. Quem estreou por Campinas, que já havia, né, já era sabido que ela estaria na equipe nessa temporada, ela estreou contra o Corinthians, a Mayra Harford, né? Ela estava jogando no basquete espanhol, veio do banco ali contra o Corinthians, mas é mais uma novidade aí para a equipe do Campinas para o restante do campeonato. E sim, é parente do Al Horford do Celtics. Isso mesmo. Outro time também que anunciou algo que a gente já tinha até falado, né, em determinado momento, lá no comecinho da LBF, o Corinthians oficializou, eu não sei, porque o Corinthians demora para anunciar as coisas, né? Você só vai saber quando tiver em quadra, né? Mas foi divulgado que o Corinthians fechou com a Tainá Paixão, armadora, que com passagem já pela seleção brasileira, né? Tava no último pré-olímpico, inclusive, ela que estava no Sampaio na última temporada da LBF e agora faz parte do timão. Corinthians também, né, com uma ótima novidade para juntar junto com a Táchira Jeffers, que está crescendo, né? Tem ali a Clarissa, Mari Dias e Gil, que são um trio ali de pivôs de qualidade. Corinthians também se reforçando e trazendo aí uma das principais armadoras, né, dos últimos anos aí da LBF. Não, com certeza, o Corinthians sobe muito de patamar, considerando que a equipe deve sim pegar playoffs, né, com uma certa tranquilidade, por mais que no momento esteja em 7º lugar, né, se não estou enganado, dificilmente será ultrapassado por alguém de baixo, porque a diferença de vitórias já é considerável, e é um reforço que já torna o Corinthians uma pedra no sapato muito grande para SESI, Sampaio e Ituano, a depender da ordem da classificação que vai gerar o cruzamento dos playoffs. Ela tem potencial para ser a melhor jogadora do campeonato. Não sei qual o critério para ser MVP, né, visto que ela vai jogar pouquinho na primeira fase. Esse vai ser o problema para isso. Mas independente disso, o que vale é no playoff, e aí ela é jogadora que carrega o time sozinha na prática, ainda mais a nível local. E outra que não é anúncio, né, mas se recuperou de lesão, já faz parte da equipe do César Araraquara no Campeonato Sul-Americano, a última MVP da LBF, simplesmente, a Aline Moura, que reforça ali o garrafão da equipe, que já tinha ali, né, a Erika de Souza, a Vitória Marcelino, aparece a Aline Moura de volta, um excelente retorno também pro César Araraquara, que para encarar, por exemplo, o Ituano, né, que tem a Gabi Guimarães em grande fase, pro Sampaio, que também anunciou 3 jogadoras que a gente fala já, mas a Aline Moura, de fato, não é uma contratação, né, não é um anúncio, mas é um retorno formidável também pro César Araraquara.
Não, com toda certeza. E numa situação um pouco diferente, né? Joga também um pouco mais aberto do que Érica, um jogo com mais opções, realmente, aí para uma das equipes que briga pela liderança do campeonato, o atual campeão. E agora a gente fala do líder do campeonato, porque além de ter a melhor campanha, para as próximas partidas o Sampaio já vai ter novidade. 3 nomes que estavam já a ser esperados, né, para a equipe, chegaram. Primeiro vamos falar da brasileira que vem, né, a Rafa Monteiro, também com passagem pela seleção brasileira. A ala estava jogando no basquete de Portugal, né, agora reforça a equipe aí, que numa posição que tem, por exemplo, já, né, a Cacá Martins, a Luana, a própria Sassá também, né, de vez em quando pode fazer a função ali, embora seja mais pivô, né? E a Rafa Monteiro marcando presença na equipe do Sampaio a partir desses próximos jogos aí. Além dela, vem aí 2 gringas reforçando o Sampaio. Primeira armadora, a Crislin Carr, que vem do basquete da Nova Zelândia. A Crislin Carr reforçando ali a equipe do Sampaio na armação, ala armação, jogando na 1 e na 2. E a pivô Trinity Batiste também estava jogando na Turquia, reforça o garrafão do Sampaio. E aí, Guanais, fica a pergunta, né? Quem é que vai parar esse time? Quem é que vai parar a Bolívia querida? Pois é, e também como que o time vai se montar, né? Porque são 3 reforços impactantes, é um time que tá funcionando, é um time que tá dando certo, tanto é que tem apenas uma derrota na competição, mas é aquela dor de cabeça boa, né? Também, pois né? É. Como você vai encaixar todo mundo? A gente fala, né, agora, Guanais, dentro da LBF também, porque foi anunciado, né, o Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino, que vai acontecer em São José dos Campos, né, no Teatrão Casa Nova lá do Casa Nova de São José dos Campos, né, de várias modalidades lá, um ginásio multiuso, que vai contar, então, com a LBF por lá. Exatamente, Fábio. O Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino, né, vai ser dia 30 de maio, e o formato da venda de ingressos vai ser divulgado já na segunda-feira, então talvez, quando publicarmos este podcast, essas informações já estejam aí divulgadas nas redes e no site da LBF, ou não, porque eles também têm uma dificuldade, às vezes, em divulgar as coisas, mas... Tem que ser o quanto antes também, né, Guanais? Já é dia 30 também. De maio. Pois é. Mas se ainda não tiverem publicado isso, muito em breve vai acontecer. Então compareçam, principalmente aqui os nossos ouvintes de São José e região. Isso engloba São Paulo também, é pertinho, dá para ir. E dia 30 de maio é uma quinta-feira, né? Não é um dia tão fácil assim, mas tentem comparecer. O ginásio tem ali capacidade para quase 5.000 pessoas. Em algumas oportunidades já foram montadas arquibancadas móveis para ampliar essa capacidade, não sei se vai ser o caso, mas é muito interessante, é muito legal. Vem, inclusive, várias dessas estrelas, vários desses grandes nomes do basquete feminino, porque muitos atuam no Brasil, enquadra no Jogo das Estrelas, então apareçam por lá. Vai ser muito legal, a gente segue aqui na cobertura. Eu acho que até mais do que o basquete masculino, né? O basquete feminino tem muitas atletas com passagem pela seleção, que ainda fazem parte dos planos da seleção, né? Acho que isso é bem legal. Só fico com o pé atrás com relação à data, né, gente? Pô, tinha quinta-feira, né, pô? Uma quinta-feira no Jogo das Estrelas, o Jogo das Estrelas que é pra promover a presença de público, né? Numa quinta-feira, acho que não é uma data ideal, não, viu? Assim, já é complicado porque é em meio a playoffs de NBA e NBB, né? Numa quinta, dia de semana, um evento desse, né? Não é muito atrativo, não. Mas a gente faz força, a gente vai continuar falando aqui do Jogo das Estrelas, relembrando, porque é muito importante que haja um público legal também por lá. Vamos trazer aqui a classificação do LBF. Bora! Que tem na primeira colocação Sampaio com 92% de aproveitamento, o Ituano em segundo com 84%, em terceiro o César Araraquara com 80%, o Santo André vem em quarto lugar com 57%, em quinto o Campinas também com 57%, na sexta colocação tem Blumenau com 50%, Corinthians em sétimo com 46%, Mesquita é o oitavo com 30%, São José é o nono com 28%, Catanduva é o décimo com 17% e na lanterna novamente, mesmo jogando bem, o Ponta Grossa com 14% de aproveitamento. Campeonato que, como a gente já mencionou,
Ituano e Sampaio não jogaram novamente, então, por exemplo, o Sampaio e o Ituano estão com 2 jogos a menos que o SESI Araraquara, né? E um a menos que Santo André, Campinas, Blumenau. Ao mesmo tempo que o Catanduva, ele tá com 17 jogos. Por exemplo, o Ponta Grossa ali que tá na lanterna tem 14. Então, 3 jogos de diferença. O Mesquita tem 4 jogos atrás ali em comparação com o Catanduva também. Eu acho que o pior cenário tá justamente pro Catanduva, que já fez um monte de partidas, né? E agora vai ter que depender muito também das outras equipes, né? Nos resultados aí nessa fase de classificação. Mas assim, tá bem difícil a situação para Catanduva avançar, né? Até pro próprio Ponta Grossa. Mas é esse o cenário atual da LBF. Praticamente acabou o Catanduva, né? tem quase nada, quase nenhuma chance para mudar essa situação. São 3, né? São 3 jogos Catanduva. Catanduva pega, para você ter uma ideia, Ituano, Sampaio e Santo André. Simplesmente tranquilo. Simplesmente só faltou o César Araraquara do caminho ali. Tudo só o time do G4. E realmente o Catanduva não tá em maus lençóis aí para essa reta final de LBF. Vamos trazer aqui a seleção da semana, que a gente sempre traz, e já tem a novidade na armação com Meli Greter do Blumenau, nome fundamental na vitória da equipe na última semana, aí, né, no último sábado. Nas alas, a Júlia Leti do Ponta Grossa e a Tássia do Santo André, né, que fez uma grande partida, 2 grandes partidas na verdade para o Santo André, né, apesar da derrota para Blumenau, ela também fez um bom jogo, e sem falar na vitória anterior aí que o Santo André teve sobre o Ponta Grossa. A própria Júlia Leti nessa partida também se destacou, as duas fazendo parte da seleção. E as pivôs tem Licinara do Campinas, aparecendo aí a Licinara pela primeira vez, né, na nossa seleção da semana. E a Nádia do Ponta Grossa, mais uma que aparece do Ponta Grossa, e é pela primeira vez também, né, novidade aqui na nossa lista. Com a 6ª mulher, Aline Moura do SESI Araraquara, ela que fez a sua estreia contra o Corinthians, já chegou bem, né, marcando presença, vindo na rotação. Muito provavelmente vai ser a única vez que ela vai vencer esse prêmio de 6ª mulher, porque ela é titular, né, do SESI Araraquara ali nas condições normais de temperatura e pressão. Acho que até garante a possibilidade da Érica ser um dos nomes principais aí nessa função agora, né, jogando pelo SESI. Mas eu destacaria também, né, que é a 5ª vez que o SESI tem a melhor 6ª mulher aqui das nossas escolhas. A gente está aqui fazendo há 10 semanas, né, e é a 5ª vez, né, metade das escolhas foram de atletas do SESI Araraquara. Então, para você ver como a importância da rotação, né, dos jogadores que vêm do banco da equipe araraquarense. Falando nisso, até uma atualização, o SESI está tomando um vareio do Félix Pérez agora na Liga Sul-Americana. Rapaz! 20 pontos de diferença. Também rodando muito o SESI, né? É bom que se diga, já está classificado. Tá rodando muito, dando chance aí para vários seus atletas, mas curioso. Repetindo aqui então a seleção com Meli Greter, Júlia Leti, Tássia, Licinara, Nádia e a 6ª mulher, Aline Moura. Trazendo então agora também a corrida pelo MVP, o nosso top 10. E mais uma vez, né, como do nosso top 10, mais da metade não jogou, pouca coisa mudou. É difícil, né? Fica difícil. Ó, por exemplo, vamos lá, vamos de cima para baixo. A Gabi Guimarães, que é a primeira colocada, não jogou. A Glenda, que é a segunda, não jogou. A Joyce, que é a terceira, não jogou, né? A Gabi Guimarães do Ituano, Glenda do Blumenau, Joyce do Ituano não jogou. A Babi, quarta colocada do Campinas, essa sim jogou. A Sassá, quinta colocada do Sampaio, não jogou. Na 6ª colocação, a Clarissa do Corinthians não jogou, que estava na seleção 3x3. Na 7ª colocação, a Kaká do Sampaio também não jogou. Na 8ª colocação, a Lê Lisboa do Ituano não jogou. Na 9ª colocação, a Érica do SESI Araraquara, ela também não jogou na partida que o SESI fez nessa semana, né, antes de ir para o Sul-Americano. Então, não jogou. E na 10ª colocação, a única novidade da semana, a Tássia do Santo André, depois de mais uma grande semana, aí, uma jogadora de muita regularidade na equipe andreense, conseguindo chegar aí ao nosso top 10.
Então, repetindo, Gabi Guimarães, Glenda, Joyce, Babi, Sassá, Clarissa, Kaká, Lê Lisboa, Érica e Tássia. Uma consequência realmente dessa tabela, aconteceu muito no masculino também. Vamos trazer os jogos da semana? Vamos nessa. Na terça-feira, o Ponta Grossa recebe o São José. Na quarta, é o Sodier Mesquita que vai receber o Campinas. E no mesmo dia, o Santo André recebe o Ituano. No dia 9, na quinta-feira, o Blumenau recebe o São José. Na sexta, duelo bom, Corinthians contra César Araquara. No sábado é a vez de Sampaio contra Ponta Grossa, o duelo dos extremos nessa semana. E também Sodier Mesquita recebe o Ituano. No domingo, dia 12, é a vez de Corinthians e São José, duelo direto ali pelo G4, e outro também, domingo ao dia do G4. Além de Corinthians e Santo André, tem Campinas contra Blumenau, nesse confronto aí dos times que estão brigando pela quarta posição. Todo mundo joga no domingo, é o dia da disputa. Verdade, né? Um domingo no qual o quarto, quinto, sexto e o sétimo colocados estão em quadra, duelos diretos aí então, nessa briga, né, pela quarta colocação, pelo G4. Sensacional, então, semana promete aí, né, com o retorno de Sampaio e de Ituano, com essa briga aí pelo G4, Corinthians e César Araquara, grandes jogos, então, nessa próxima semana da LBF. E agora a gente vai pro Brasileiro CBB, Guanais, a nossa segunda divisão aí do basquete nacional, segundo escalão, que teve como destaque, né, nessa última semana, a vitória do Cruzeiro, né, no confronto direto contra o Praia Clube por 1 ponto. Né? Exatamente, é o duelo ali dos dois principais times dessa competição, mas não foi só isso, né? Tivemos também na semana várias definições importantes. Tô pegando aqui a tabela certinho. A semana começou no dia 28. Então nós tivemos nesta semana a vitória do Vitória contra o Tatuí, primeiro triunfo do Vitória, inclusive, na competição, né? Contra o Tatuí. O Basquete Santos Fupes venceu o Brusque, venceu muito bem, diferença de 30 pontos jogando em Santos. O Osasco bateu o Blumenau, depois o Santos bateu o Blumenau. A excursão do Blumenau pelo estado de São Paulo não foi boa. Aí depois tivemos a Liga Sorocabana vencendo o Brusque, o Cruzeiro vencendo o Praia, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho, e por fim, o Blumenau vencendo a Liga Sorocabana para amenizar um pouco os efeitos da viagem, Fábio. Com isso, na Conferência Josuel já está definida, né, que é a conferência em que todos classificam com 4 equipes. O Cruzeiro ficou na primeira posição com 5 vitórias e 1 derrota. O Praia Clube ficou em segundo com 4 vitórias e 2 derrotas. O Tatuí ficou em terceiro com 2 vitórias e 4 derrotas. E o Vitória conseguiu aí o seu primeiro triunfo às vésperas dos playoffs contra o próprio Tatuí, com 1 vitória em 5. Já na Conferência Macarrão, Fábio, que é aquela em que tem 5 times e classificam 4, ainda não temos todos os jogos feitos, tá? Faltam alguns. No momento, o Santos está em primeiro, com 6 vitórias, o Basquete Osasco está em segundo com 5, aí vem Liga Sorocabana e Blumenau com 3 vitórias cada, mas número de jogos diferentes. O Blumenau pode passar ainda o Sorocabana, e o Brusque lá embaixo, sem chances de classificação, com apenas 1 vitória. O Brusque aí já é eliminado, então a gente já tem Santos, Osasco, Liga Sorocabana e Blumenau classificados. Resta definir a ordem, e essa ordem será definida na próxima semana, com as partidas de Osasco por Santa Catarina contra Brusque e Blumenau. Tá? Aí só falta isso, é nesta semana que termina a primeira fase deste campeonato, e na outra já começa os playoffs, e aí na semana seguinte a gente fala de como vão funcionar o mata-mata. Mas falando do grande confronto, né, o confronto que decidiu o primeiro lugar da Conferência Josuel entre Cruzeiro e Praia Clube, o duelo foi com o mando do Praia Clube em Uberlândia. O Cruzeiro venceu por 64-63, né? O Cruzeiro, na verdade, ficou à frente durante quase todo o jogo, né? Inclusive, abriu o último período ali ganhando por 6, mas ficou o jogo inteiro nisso, Fábio. 5, 6, aí caía para 4, o Cruzeiro voltava para 6. Em determinado momento, o Praia até empatou, mas nunca conseguiu passar o Cruzeiro de fato. E aí o Cruzeiro abriu 5 pontos, faltando 1 minuto e meio, né? Com o Pedro Teruel, inclusive.
lendário, Perito de Duel. E aí o Praia tentou aproximar, conseguiu mais 4 pontos em lances livres, mas não foi o suficiente. O Cruzeiro, quase a mesma cor, né? Saiu com a vitória. E a liderança também do seu grupo vai levar vantagem nos playoffs. Os destaques desse jogo, pelo lado do Cruzeiro, foram 3 atletas com 10 pontos cada. Né? O primeiro é o Derek Machado, e ele com duplo-duplo, com 10 pontos e 11 rebotes. Depois a gente teve o Zé Carlos com 10 pontos e 6 rebotes. Inclusive ele foi eleito o melhor da partida. E o John Hodges com 10 pontos e 2 rebotes também. Pelo lado do Praia, o destaque foi o Bertona, né, estrangeiro com 15 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. E também o JP Demétrio, o João Demétrio, que atuou já por várias equipes do NBB, com 14 pontos, 11 rebotes, e o Rafael Mencarini, esse já há muito tempo de Praia Clube, com 15 pontos e 7 rebotes. E destacar na reta final desse jogo, faltava 26 segundos para acabar, o Cruzeiro vencendo por 64-60, a arbitragem deu uma falta antidesportiva do Zé Carlos, pivô do Cruzeiro, e aí o Bertona converteu os 2 lances livres, né, e aí ficou a 1 ponto a diferença, né, do jogo, né? Na verdade estava 64-61, o Bertona fez os 2 lances livres, e aí o Praia ainda teve a chance de matar o jogo, né, de fazer... Teve a bossa. Teve 11 segundos ali, né, 26 segundos, na verdade, de posse de bola ali na reta final, e o JP Demétrio, que fez um grande jogo, né, terminou com duplo-duplo, acabou desperdiçando ali a tentativa, né, e com isso o Cruzeiro venceu, mas foi um final maluco ali, né, um final insano aí que terminou com a vitória do Cruzeiro. Não, pois é, e devem ser os times que provavelmente vão definir o título, a menos que o Santos, né, que se coloca como o melhor time ali do outro grupo, ou o Osasco, ameacem isso, mas são de fato 2 grandes equipes aí postulantes à vitória. E o Cruzeiro, vale lembrar que se vencer, ele provavelmente vai pleitear uma vaga no NBB. Aliás, já até adiantando, muito provavelmente o Cruzeiro vai pleitear uma vaga no NBB de qualquer jeito, né? Até já a gente falou em outros programas, já se inscreveu na Liga de Desenvolvimento, que é requisito para disputar o NBB, já vai mandar um time sub-23 para lá e provavelmente vai pleitear uma vaga, porque tem pretensões maiores do que ficar só disputando o Campeonato Brasileiro da CBB. Mas se ganhar, torna praticamente um argumento praticamente irrecusável, né? Com certeza. E a gente segue aqui nos assuntos CBB, Guanais, para falar da temporada do CBI, né, do Brasileiro Interclubes, que vai vir aí com várias equipes, né? 30 equipes do Campeonato Sub-19 masculino, 58 no Sub-17, 50 no Sub-15, tudo no masculino. No feminino também tem 12 equipes no Sub-15, 16 no Sub-17 e 12 equipes no Sub-23. Uma diferença que mostra, né, bem o que a gente já fala da discrepância entre o masculino e o feminino no Brasil, mas são números muito bons, números crescentes em relação a temporadas anteriores. A ver como será essa disputa, né, se vai ser um calendário legal, se vai ser uma disputa legal, mas é muito interessante que estamos ressurgindo ali o número de equipes, números de projetos nas categorias de base, que no final das contas, né, é o que vai garantir uma boa qualidade, um bom fomento para o basquete brasileiro daqui a alguns anos, né? Quem joga no Sub-19 hoje, em 2030, vai estar com 24 anos, né? Vai estar ali praticamente no seu auge físico, então despontando no adulto e chamando a atenção de times de outros países também. Por mais que a gente veja um cenário hoje em que muitos prospectos brasileiros já estão fora do país muito cedo, antes até de virar profissional, a gente falou bastante disso também quando divulgamos as convocações para a Copa América Sub-18, mas muitos talentos ainda ficam aqui porque muitos talentos ou estão escondidos, ou não tem um grande empresário, ou só demoram mesmo a desabrochar, né? Tem um desenvolvimento mais tardio. E é muito interessante você ter ali uma competição grande que dê espaço para revelar toda essa galera. Categoria de base, gente, quanto mais melhor, põe para jogar. Claro, mantendo ali, na medida do possível, uma hierarquia, né, para não ficar aqueles placares diferentes de 80 pontos,
mas põe pra jogar, tem que ter quanto mais projeto melhor, tem que englobar todo mundo, principalmente numa modalidade claudicante como é o basquete brasileiro atualmente. E a primeira etapa já começou, viu, Guana? Já começou neste domingo. Primeira etapa que tá acontecendo lá em Serra, no Espírito Santo, na Arena Jacaraípe, com presença aí de equipes do Espírito Santo, do Ceará, do Distrito Federal. O glorioso Paysandu também está marcando presença. O Remo, e tem times muito conhecidos, né, nas bases, né, na formação de atletas, como o Recreio da Juventude do Rio Grande do Sul também marcando presença, o próprio Botafogo também disputando, Saldanha da Gama, né, Instituto Viva Vida, que inclusive disputa LDB, né, em muitas ocasiões. Sempre vai com um time jovem, né? Então deve ser boa parte da mesma equipe que vai disputar a LDB, inclusive. Exato. Tem o CFO também, do Ceará, né, de Fortaleza. Uhum. Enfim, uma grande disputa aí nessa primeira etapa, com 12 times aí desses que a gente citou. Essa etapa do classificatório do Sub-19 que acontece lá no Espírito Santo. Claro, e de todos esses times, só um do Rio de Janeiro, né? Nenhum de São Paulo, nenhum de Minas, mostrando realmente outras localidades em que o basquete está presente. Muito legal. E agora, a gente vai trazer um assunto aí que pipocou nessa última semana, do suposto caso de manipulação de resultado no NBB, que tá dando pano pra manga, né? Porque o cenário tá cada vez mais difícil de compreender. Completamente. A notícia foi divulgada primeiro pelo Anselmo Góes, cara, colunista do jornal o Globo, que não fala de basquete, é até muito curioso isso. Ele noticiou que a FIBA notificou a Confederação Brasileira de Basquete de que havia uma suspeita de manipulação de resultados no NBB. Tá? E que os jogadores apontados na denúncia não estão até registrados no sistema da CBB, mas nem precisa, porque não é mais chancelado, e que um deles é estrangeiro e jogou sem visto de trabalho e nem está mais aqui, já está no México. A CBB disse que vai encaminhar as denúncias para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Só que a Liga Nacional de Basquete, Fábio, ela disse que não está sabendo de nada, que não foi notificada por ninguém, que as suas empresas, né, principalmente a Genius Sport, que é a parceira da LNB, principalmente na detecção de atividades suspeitas, apostas suspeitas, etc., também não detectou nada, e que não foi notificado por ninguém, por FIBA, por CBB, por polícia, por Ministério Público, por ninguém, e que ficou sabendo pela imprensa, Fábio. E temos essa situação. A principal entidade do país jogou no ar, porque jogou. Essa notícia não sairia no Anselmo Góes à toa, né? No jornal O Globo à toa, e jogou no ar uma denúncia de manipulação de resultados, sem dizer quando, quem, como e por quê. E só falou, tem resultado suspeito aí. E é basicamente isso. A FIBA não disse nada também, né? Quando diz? Isso é um bom ponto. Mas é outro nome envolvido, né, nessa coluna aí, nessa informação, é a FIBA também, que seria fundamental ter esse pronunciamento, trazer à tona de fato o que supostamente tem acontecido. É aquela coisa, né? Fica um cenário que é até difícil de comentar, porque o movimento foi todo errado, né? E isso já mostra essa... já gera esse questionamento a partir disso. É esse o ponto, não dá pra comentar, porque é uma notícia muito vaga, muito ruim e muito séria pra gente traçar qualquer tipo de especulação. Manipulação de resultado é caso de parar o campeonato. É caso de parar o campeonato, se comprovar. Desse jeito, como é que você faz? A entidade que organiza fala que não foi notificada. A entidade que recebe a denúncia é vaga, né? Não dá nome aos bois, não fala nem se foi manipulação de estatística, porque pode ser, né? De jogador fazendo mais ou menos pontos. Se é manipulação de resultado de jogo, claro, uma coisa influencia a outra, mas são situações diferentes. Não fala quantos são, quem são, quando foram, né? O Anselmo Góes falou a história lá do estrangeiro que já foi pro México. A gente tem dois, o Dawkins e o Draper. E aí, qual que é o problema? Você começa a ver pelo em ovo. Você começa a desconfiar de tudo. E eu não tô falando aqui que teve ou que não teve. Mas se você pega partidas do Dawkins, tem partidas que o Caxias vai muito mal e o Dawkins vai muito mal. Aí você já fala, e aí? Perdeu de verdade? Perdeu meio de propósito? O Cerrado.
O Draper parece ter mantido uma constância de pontuação, mas o Cerrado caiu nos playoffs, né? Caiu na primeira fase, não foi pros playoffs. E aí? Não foi pros playoffs mesmo? Foi derrubado? Como é que é? Sabe? Você começa a ver pelo em ovo. Você vê, a gente vai falar daqui a pouco dos playoffs do NBB. Bauru e Vasco teve uma arbitragem completamente horrível. E aí você fala, e aí? Né? Foi de verdade ou não foi? O ponto todo é o seguinte, não é que a gente tá fazendo isso, mas esse tipo de denúncia, da maneira como é feita, gera este tipo de efeito. E que, considerando, e aí sim dá pra gente levantar a hipótese, considerando o histórico de tentativas de CBB de tomar o protagonismo do basquete brasileiro da Liga Nacional de Basquete, isso é uma maneira muito fácil de você descredibilizar, porque você põe uma suspeita em literalmente tudo. Né? Não torna um caso isolado. Se a denúncia fosse, tem uma denúncia de um jogador X do time Y e tal coisa, pode ter certeza que a situação ia ser diferente, a apuração ia ser outra. Da maneira que foi, não tem o que a gente dizer, porque você vai começar a desconfiar de tudo. E isso não é a postura certa, então a gente só vai esperar, porque não acreditar na lisura de uma modalidade, na lisura de um campeonato, destrói completamente a confiança, destrói completamente o propósito daquele campeonato, daquele esporte existir. E aí, ou cai em descrédito completo, ou vira WWE, que você sabe que é mentira e assiste porque tem uma historinha. Mas sabe que é combinado e vê mesmo assim. Sim, já vê um negócio pré-determinado, né? Mas o que chama a atenção tudo indica de uma maneira orquestrada, né, que foi isso. A partir de uma coluna, depois confirmada numa nota, né, da confederação, indicando muita coisa sem dizer muita coisa, né? E isso deixa um negócio muito, muito aberto, assim, justamente, a meu ver, para jogar tudo no ventilador, né? Tentar alguma maneira de descredibilizar a liga e, ao mesmo tempo, o próprio basquete como um todo, né? Porque essa disputa que a gente tá tendo tá cada vez piorando o cenário, né, do basquete. Não tá ajudando em nada o basquete. E isso a gente tá vendo o basquete indo pro ralo. O basquete brasileiro indo pro ralo no momento em que, por exemplo, a gente tem uma popularização da NBA aqui no Brasil. Então é um cenário que, pelo amor de Deus, hein? O pessoal tá de parabéns, viu? Não tô dizendo que não teve, tá? Pelo amor de Deus, gente, teve na Série B do futebol masculino. Sim, certo? Sim. Mas suspeitas de até de jogadores da Série A. E aí, não, mas o que eu quero dizer assim, são atletas que ganham muito mais que os jogadores de basquete, então, sabe? São seduzíveis jogadores de basquete. Não tô dizendo que não teve, pode ter tido. Só que como é que a gente acredita, como é que a gente leva a sério... Exato, como é que a gente leva a sério com uma denúncia dessa? A manipulação de resultado é a denúncia mais séria que você pode fazer a um campeonato. É muito mais sério do que corrupção. Porque corrupção, você ainda atinge outras esferas. Manipulação de resultado, novamente, você atinge o princípio básico da relação de confiança consumidor-produto. Fã, modalidade. Fã, time. Fã, atleta. E, de novo, vira WWE, certo? Porque você assiste um negócio que você sabe que é mentira. E como no basquete não funciona esse tipo de alegoria, você só ataca o âmago do esporte, o âmago do que faz a pessoa abrir o YouTube para ver um jogo, assinar um pacote de streaming para ver uma partida ou ir pro ginásio. É a descredibilização mais séria que pode acontecer. E até por isso, e aí eu puxo de novo a orelha da dona Liga Nacional de Basquete, que aquela história do Pedro Ortega no começo do ano passou muito de leve. Porque por mais que ele não tenha manipulado e só tenha sido muito infantil ao postar uma coisa da própria empresa, você não pode dar trela para manipulação, para menor suspeita de manipulação. E se acontecer, a punição tem que ser super exemplar. Aconteceu na NBA esse ano, manipulação de resultado, por um cara que era tipo assim, o reserva do Toronto Raptors, que era um time que nem pro playoff foi. E a NBA baniu o cara do esporte, e ele era um Zé Ninguém na liga. E ele foi banido para sempre da NBA. A atitude aqui tinha que ter sido mais dura, até pra gente dar mais crédito pra liga nesse ponto. Mas, claro, não dá pra gente levar em conta essa denúncia, e mesmo que a denúncia aconteça, aí eu venho pras entidades, pra FIBA, CBB, etc., não se solta esse tipo de coisa. Encaminhamos pra Polícia Federal, pro Ministério Público, e vai ficar lá. E tem manipulação, hein? Onde, quando, como, não sei, tem manipulação. Isso não existe. Isso não existe. Se for verdade, claro, a CBB
pode acabar ganhando créditos indiretamente, mas não se divulga uma notícia tão séria desse jeito. Não se faz, é baixo, tá? Isso não se faz. E se tiver, aí a gente vê qual vai ser a circunstância, porque a gente não tem nem como saber a dimensão do negócio. E até pela seriedade, não informar a Liga Nacional mostra uma criancice também que eu vou te falar, hein? Rapaz do céu. Não era pra atuar junto? Pois é. Falar, ó, nós temos aqui uma suspeita, né? Porque como é que funciona esse tipo de coisa? Até pra explicar, gente. Não é que chega uma denúncia, não é que alguém pega um telefone e põe um filtro na voz e fala, olha, fiquei sabendo aqui que fulano... Aqui é o pavão misterioso, né? Fiquei sabendo que fulano recebeu 100 mil reais pra entregar tal jogo. Não é isso. É muitas vezes por monitoramento das odds das apostas esportivas. Então, se você vê, às vezes um jogador X começa a receber muita aposta, por exemplo, que ele não vai fazer 10 pontos no jogo, que é possível, você pode apostar que o jogador vai fazer mais ou menos pontos numa partida. Então vamos supor, jogador X começa a receber muito mais aposta do que o normal, que ele não vai chegar a 10 pontos. E aí chega no jogo, ele realmente não bate 10 pontos, a média dele é de 12, 13, sabe? Isso é uma atividade suspeita, que você percebe a partir de monitoramento das odds esportivas, e tem muita empresa que faz isso automaticamente. A Sports Radar faz isso para a FIBA, né, que foi a empresa veiculada junto dessa notícia, e a Genius Sports faz isso para o NBB, mas muitas outras que fazem isso por aí, e assim funciona, tá? Não é por denúncia, ou não só por denúncia, mas esse monitoramento automático pelas odds das apostas mesmo, das casas de apostas, e aí você verifica com a atuação do cara no jogo, ou com a atuação do time, ou seja lá qual foi a denúncia. Mas é assim que funciona. Então, como é que você... não tem como você soltar um negócio desse tão vago. É inadmissível, cara. É inadmissível. E se for verdade, inadmissível. Se for mentira, é inadmissível e meio. Tá? Então, só não se faz isso. Vamos acompanhar o caso. Mais um caso no basquete nacional. Não tem fim isso aqui. O Pedro Rodrigues fala, né? De tédio a gente não morre. É absurdo. Tá maluco. Bom, vamos falar então de playoffs do NBB, Guanais, que a gente agora tá nas fases quartas de final. Tivemos aí então as 4 primeiras partidas acontecendo, né? As primeiras partidas de cada jogo. Partidas equilibradas, né? Tirando Minas e São Paulo. Até surpreendeu um pouco pela maneira como São Paulo chega, né? Depois de vencer a Unifacisa e tal. Mas a gente teve esse confronto mais fácil pro Minas, né, no primeiro jogo. Enquanto que nos outros mais equilíbrio e ainda assim, né, os mandantes saindo com a vitória. Com toda certeza. Vamos começar por Minas e São Paulo, até pra gente já tirar à frente, né? Porque não tem nem muito o que dizer. Baralho e Paranhos fizeram o que quiseram. Fizeram assim, Baralho 25 pontos, Paranhos 15 pontos, 11 rebotes. E assim, muito tranquilo pro Minas. É estranho porque o São Paulo foi o time que chegou para as quartas com a maior moral. Foi o único de pior campanha a vencer o time de melhor campanha nas oitavas, e venceu com muito bem, venceu muito bem, e só não apareceu para o jogo em BH, desde o começo o Minas já foi dominante, e no terceiro período bateu o último prego do caixão, fez 14 pontos de vantagem só no último período, e no final das contas venceu por 8-4 a 59, São Paulo mesmo ali, num jogo interessante do Tyrone, não foi nem de perto o suficiente para parar, principalmente o garrafão do Minas, né? O garrafão curioso, do Minas foi muito bem, muitos pontos ali próximos à cesta, nem teve um aproveitamento do perímetro tão bom assim o Minas, e muitos pontos próximos à cesta, o São Paulo simplesmente não conseguiu jogar. E curioso porque o São Paulo contra a Unifacisa não estava com o Tyrone ainda, né? E agora o Tyrone retorna, vai bem, só que o resto do time não vai, né? E aí fica difícil, o São Paulo vai ter que correr atrás do prejuízo agora nos 2 confrontos no Morumbi. Com certeza, e vai ser difícil, né? Vai ser difícil, porque agora a gente já... Claro, acho difícil o São Paulo tomar um vareio tão grande desse de novo, mas você muda um pouco a sua expectativa do São Paulo, né? E é curioso, porque foi um São Paulo que foi tão mal, tão irregular no ano inteiro, e aí quando chega o playoff você fala, agora vai...
e na primeira partida seguinte ao Agora Vai, já toma uma diferença dessa. Tem condições de endurecer a situação? Claro que tem. Jogar em São Paulo não é fácil, a torcida abraça, o time já mostrou contra o Unifacis o que pode fazer, embora tenha conseguido a classificação lá, né? Lá em Campina Grande, mas é difícil não acreditar muito no Minas agora também, né? Uhum. Então vamos ver, os jogos desta série serão na segunda e na quarta, os jogos em São Paulo, às 8 horas da noite, ambos. Beleza, vamos falar de SESI Franca e Paulistano, né? Que jogo pegado lá no Pedrocão, terminou com a vitória francana por 64-61. Aquele típico confronto, Fábio, do time de melhor defesa que não tem um bom ataque contra o time de melhor ataque que tem uma boa defesa. Né? Geralmente o segundo ponto ganha. Se o Paulistano tivesse a melhor defesa como tem, mas tivesse um bom ataque, seria... Para começar, o time estaria no G4. Num confronto como esse, provavelmente daria mais trabalho pro Franca. Mas ainda assim, como é legal ver esse Paulistano jogar, é um time muito bem treinado pelo Demetrios Raciot, não canso de dizer como funciona certinho essa equipe. Tanto é que abriu vencendo, ganhou o primeiro período, e aí o Franca voltou muito mais equilibrado para o segundo, já abrindo uma vantagem interessante e principalmente parando o ataque do Paulistano, né? Reduziu o ataque do Paulistano a apenas 9 pontos no período, e no jogo de playoffs não pode acontecer. O Paulistano também teve um momento de descontrole ali com o Alex Doria, que cometeu uma falta antidesportiva fora do lance, ridículo, fora do lance ele passou o pé em outro jogador. Foi um negócio assim, não dá pra entender, e foi quando o Franca virou o jogo. Nos lances livres, na posse seguinte, foi quando o Franca virou o jogo, e dali pra frente não perdeu mais a vantagem. E até parecia, Fábio, que Franca conseguiria uma vitória relativamente tranquila. Porque foi para o último período vencendo por 10 pontos. Né? E 10 pontos contra o Paulistano é uma vantagem que é grande, considerando que o Paulistano tem uma dificuldade em fazer um placar muito alto. Né? O Paulistano dificilmente vai passar de 70 e poucos pontos. Então 10 pontos de vantagem contra o Cap é muito. Só que aí o Paulistano no último período melhorou muito a defesa e começou, principalmente no último minuto, a acertar tudo. As bolas de 3 que não estavam caindo passaram a cair no último período, principalmente. Né? Ali foram 2 do Crescenzi e uma do Vitão. Gui Abreu foi muito bem no último período também. Oi. Faltando 3:55 para acabar o jogo, o Franca tava vencendo por 14. Então, e foi aí que começou a cair. Exato, foi aí que começou a cair as bolas de 3 e a defesa voltando a funcionar melhor. Mas na hora de fechar, o Paulistano teve dificuldade. Né? Aí eu acho que talvez o Ferreira, armador argentino, fez falta. Né? Fez falta, ele tá com o nariz quebrado, né? Talvez volte ainda nessa série, talvez não, depende da duração dela. E fez falta. Pelo lado do Franca, o Guilherme foi desfalque, mas não tá numa boa temporada também. Então não acredito que tenha feito tanta falta assim. O Santi Scala foi muito bem. Se o Paulistano tentou tirar ao máximo o jogo do Lucas Dias e do Márcio, não deu para fazer o mesmo com o Santi Scala. Ele é muito versátil, joga demais e apareceu muito bem nessa partida. Foi o cara do Franca, quase um duplo-duplo para ele. E no final das contas, o Franca ganhou por 3 pontos, mas vale notar, Franca é um dos melhores ataques do campeonato, fez só 64 pontos. Né? Se o Paulistano melhorar um pouquinho ali a parte ofensiva, pode tirar jogo do Franca sim. E com um aproveitamento até regular, né, do SESI Franca, de 43%, né, nos arremessos, o Paulistano conseguiu segurar bem, né, a defesa ali, conseguir evitar até mesmo alguns arremessos, né, da equipe. O Franca cometeu 15 erros, né, 15 turnovers no jogo, então mostra, né, como que o Paulistano também forçou um pouco mais aí o trabalho do SESI Franca, e o Franca conseguiu a vitória no finalzinho, porque aquela coisa, Guanais, chegar é uma coisa, passar é outra. Exato, e desses 15 erros, 8 foram no último período, que explica muita coisa dessa arrancada do Paulistano. Foi outro também, foi enquanto tem bambu tem flecha, né, pro Paulistano. Não, foi. Até acabar a flecha. Não, e teve chance, cara. Teve chance, o Paulistano teve posse pra encostar, mas aí não conseguiu realmente. E o Franca saiu com a vitória, largou 1-0 jogando em casa, e agora vem para 2 partidas em São Paulo, também segunda e quarta, ambos às 7 horas da noite no ginásio Antônio Prado Júnior. Então você que é de São Paulo, escolha se você vai para os Jardins ou se você vai para o Morumbi.
assistir aos playoffs do NBB em loco. E agora falando de Flamengo e Fortaleza, mais um jogo pegado também, mas que terminou com a vitória do Flamengo por 79-71. Fortaleza também saiu ganhando, né? Venceu o primeiro período, uma partidaça ali no começo, principalmente do McClanahan, aliás, de todo mundo, porque o aproveitamento do Fortaleza foi muito bom, né? O McClanahan teve 100%, o Queiroz 50%, o Cassiano 100%, o Buford 100% nos arremessos, e o Flamengo contava principalmente com o Jaú, que foi o grande nome do time, mas o Fortaleza ainda foi superior no começo. Quando outros nomes começaram a entrar, principalmente o Coelho, aí o Flamengo pegou a vantagem e, diferente do Franca, não desperdiçou, não chegou muito próximo assim de ter a vitória ameaçada. O máximo que o Fortaleza conseguiu foi no último período diminuir a diferença para 8, que acabou sendo a diferença final da partida. Né? Depois que o Flamengo abriu de vez, o Fortaleza não conseguiu mais chegar. E é talvez o duelo mais desigual, eu acho, junto de Minas e São Paulo. Os jogos agora vão para o CFO, vão para Fortaleza. Eu quero muito ver como é que vai ser o público lá em Fortaleza. Contra o São José, o Fortaleza conseguiu colocar 3.600 pessoas e parecia que o ginásio estava vazio, porque cabe muita gente no CFO. Cabe 10 mil, né? Não, minto, cabe 20 mil CFO. 20 mil para shows e 17 mil em cadeiras, né, sentado assim e tal. Então, tinha 20% da capacidade, é pouca coisa. Vamos ver se lota mais, né? Vamos ver se eles conseguem colocar. Já colocaram 10 mil já em outras oportunidades. Podiam colocar desta vez também lá no CFO. E vale o destaque, Fábio, que o Flamengo não joga mais no Maracanãzinho. O Flamengo joga no Tijuca. Não estava dando certo, não estava tendo público, não estava tendo apelo. Volta para o Tijuca, é um lugar que costuma encher mais, tanto em ocupação quanto em número absoluto mesmo. Volta para o Tijuca. E existe a possibilidade de avançando às semifinais, o Flamengo mandar jogo em Brasília. Mas isso aí é papo para mais pra frente. É que tradicionalmente a casa, né, do Flamengo no NBB é o Tijuca mesmo, né? Eu acho que chega agora, chega em finais, por exemplo, ele já vai para outras partes maiores, né? Já foi lá na Arena da Barra, né? Depois na Arena Carioca, depois também no Maracanãzinho, mas para formar o caldeirão mesmo do Flamengo é justamente no Tijuca que acontece. E de sacar... assim, colocou 1.800 pessoas contra o Botafogo no Maracanãzinho, não é nada lá. No Maracanãzinho isso não é nada. Não dá. Assim. E até engraçado, né, que a gente tava falando do Franca, né, contra o Paulistano, o aproveitamento do Franca contra o Paulistano foi de 43%. O do Fortaleza foi de 43% contra o Flamengo, né? Só que o do Flamengo foi de 51%. O time conseguiu ter um volume muito grande ali no garrafão e algumas bolas de 3 também decisivas para garantir aí essa vitória num grande jogo coletivo aí da equipe rubro-negra que sai na frente, né, contra o Fortaleza. E vamos para a última partida, né, das quartas de final que aconteceu lá no ginásio de São Januário. O Vasco venceu o Bauru por 84-78, jogo que decidido apenas na prorrogação. Então, o que a gente pode falar desse jogo? Vamos lá, vamos começar o seguinte, o Bauru Basquete começou muito melhor, né? Os visitantes começaram melhor em geral, tirando São Paulo. Os visitantes começaram melhor e não foi diferente lá em São Januário, só que o Bauru Basquete começou muito melhor do que o Vasco. O Bauru Basquete chegou a abrir 13 pontos no comecinho do segundo período, né, com uma defesa muito forte, um ataque envolvente, um Dontra Albright jogando o fino da bola. Foram 10 pontos para ele no primeiro período, o Jeremy também foi muito bem, né, o Hollowell com 9 pontos no primeiro período, aí no segundo entrou o Alex, no terceiro o Anderson Rodrigues melhorou, e o Bauru Basquete, Fábio, estava vencendo por 12 pontos também, faltando 8 minutos para acabar o jogo. Restando 2 minutos, a diferença era de 8. E o Vasco empatou. Numa grande atuação de Paulite. Paulite fez 27 pontos, foi muito bem. Marquinhos fez 15, a outro que foi muito bem. E o Cauê Verzola, que fez a sexta que empatou a partida, né, levou para a prorrogação com 14 pontos. O Bauru Basquete derreteu nos últimos minutos, né? Tomadas de decisões muito ruins.
desperdícios, erros de passe, desperdícios no ataque, que não cometeu no restante do jogo, cometeu nos últimos 5 minutos, o Vasco aproveitando, escolhas de arremessos muito ruins também, e o Bauru Basquete foi sim muito mal, e essa situação se perdurou na prorrogação. O Bauru Basquete não teve mais cabeça no final, e o Vasco conseguiu uma vitória de 12-6 na prorrogação, completamente merecida. O ginásio virou um caldeirão, a torcida foi abaixo, o Vasco mereceu vencer nos minutos finais, porque foi mais time, teve mais cabeça, e o Bauru foi muito mal, tá? É bom que se diga isso. Porém, a arbitragem foi um show de horrores. A arbitragem foi muito ruim, a arbitragem caiu em todos os flops do Eugênio, e aí cabe a gente até dizer que o Eugênio é um jogador que faz isso, ele finge que recebeu contato, ele cava faltas inexistentes, e a arbitragem simplesmente caiu em todas, inclusive na que ejetou o Anderson Rodrigues, que é um dos principais jogadores do Bauru, faltando ali 1 minuto e pouco. Claro, o Bauru ainda teve chance para ganhar o jogo, desperdiçou lance livre, faltando 20 segundos para acabar, sim, tudo isso, mas a arbitragem foi muito ruim, deu algumas faltas ofensivas para o Bauru Basquete, que não foram, deixou de dar faltas ofensivas para o Vasco, que foram, tá? Destaco, por exemplo, bloqueio em movimento de Paulite, que não foi. A falta antidesportiva do Alex é muito discutível, é extremamente discutível. Por outro lado, tá? Não é que privilegiou só o Vasco, não. No penúltimo lance da partida, quando o Vasco poderia empatar o jogo, empatar ou até virar, poderia empatar o jogo, num arremesso do Humberto, faltando 20, 30 segundos, o Humberto sofre falta do Pedro Mendonça do Bauru, não foi marcada a falta, numa situação que o Vasco poderia empatar, e aí logo em seguida, desta falta não marcada, Bauru pega a posse, sofre a falta, no Hollowell sofre a falta, e foi pro lance livre. Se tivesse acertado os dois, Bauru teria uma diferença de 4 pontos, faltando 25 segundos, e aí dificilmente o Vasco ia empatar, e quem estaria reclamando da arbitragem seria o Vasco, e com razão. Foi muito ruim, mas muito ruim mesmo, a arbitragem do Maranhão, da Maria Cláudia e do Davi Giovanni. Assistir o último período desse jogo é doído, é triste de ver, porque não foi decidido pelos times. A prorrogação foi, Vasco ganhou ali merecido, mas até lá teve um protagonismo indevido da arbitragem. E eu não gosto de falar de arbitragem, mas esse jogo foi muito ruim. Foi Sim, muito ruim. É tenso, né? Da mesma maneira que você falou que o Bauru derreteu, né, no quarto período, a arbitragem derreteu ali na pressão ali do ginásio de São Januário, né? Acho que completamente. Sentiu demais ali a pressão do torcedor. Assim, muitos flops ali do Eugênios, dá pra cair, né? Mas, por exemplo, essa que ejetou o Anderson Rodrigues, a quinta falta do Anderson, é um absurdo, né? O Anderson tá parado ali com o braço esticado pra proteger o rebote, o Anderson corre, o Eugênios corre na direção do Anderson, tromba nele, se joga, a arbitragem deu falta, né? Então foi uma arbitragem horrível pros dois lados, inclusive, né? Lógico que até pela situação do Vasco, a situação do Eugênios de querer cavar falta a todo lance, acaba gerando mais lances polêmicos aí pro lado do Vasco, né? Mas, de fato, a arbitragem tava perdidaça no jogo ali. Não, e no final das contas, decidiu o último lance da partida a favor do Bauru. Não dando a falta no Humberto. Né? Então, assim, não é que... Eu acho que o Bauru saiu prejudicado porque o Vasco não teria aquela arrancada no final. O Bauru perdeu posses, fazendo faltas ofensivas inexistentes, que o Vasco aproveitou para diminuir vantagem. Mas no último lance, é aquilo. Se o Jeremy acerta o lance livre de uma falta que o Bauru não devia estar com a bola, o Bauru ganhava o jogo, num erro de arbitragem. Então, que fique bem claro, tá? Que fique bem claro isso. Teve também um outro lance que eu vi, eu lembro do contra-ataque do Alex, que ele tava na bandeja, o Marquinhos foi pra cima ali e acabou acertando o cotovelo na orelha, né, do Alex. E o Alex saiu reclamando ali do lance, ia ser uma cesta e falta pra Bauru. Né, É que aí não foi nem no último período, né, mas eu lembro desse lance também. É que assim, no último período foi gritante, né? Como a arbitragem foi ruim. Mas ao longo de todo o jogo, né? O próprio clima, o próprio clima da partida, ele tava já esquentando, né? Borbulhando, a partir justamente da arbitragem, né? Muito perdida no jogo.
uma faltinha ali, outra falta colar, atrapalhando algum ataque, né, do time, outro do outro. E isso acabou também gerando um desgaste ali dos atletas, entre os atletas, que foi notório, né? E a gente sabe, né? Uma sequência de um confronto melhor de 5. E isso começou no jogo 1, né? E isso pode perdurar durante a série. Então, o clima já chega quente, né? Para os jogos em Bauru. Porque Bauru também é caldeirão, né? A panela de pressão também é caldeirão. O time machucado pela arbitragem ainda. E é muito curioso, porque assim, a torcida, você até pode ver nas redes sociais os comentários da torcida. Bauru deu todos os motivos possíveis pra torcida tá pé da vida com a tomada de decisão completamente fora da caixa do time nos minutos finais. Foi muito ruim. A Bauru tomou decisões muito ruins. Mas muito mesmo no final. E um time com jogadores que decidem, né? Inclusive o time com Alex. Não, e Alex errando, Bright errando, Larry errando. Então, todo mundo foi muito mal. Mas a indignação era geral por causa da arbitragem. Então, a torcida bauruense e a própria equipe do Bauru também vai chegar já marcando a arbitragem, até porque o próprio Paulo do Jaú falou disso após o jogo. O próprio release do Bauru Basquete contém entrevista do Jaú mencionando essas situações aqui que a gente falou. Então vai chegar todo mundo com o espírito armado. Isso é ruim pra arbitragem, é ruim pro Vasco, é ruim pra todo mundo. Claro, a vitória do Vasco, da maneira como aconteceu, completamente possível. Ficou em quarto, ganhou do Bauru nas duas partidas na primeira fase, jogou em casa, no Caldeirão, tem Marquinhos, tem Paulite, né, tá com o time Cauê, sabe? Não é esse o ponto. Mas é uma pena que isso tenha acontecido. E os jogos em Bauru agora vão ser muito pegados. Terça e quinta, né? Ambos os jogos, 7h30 da noite, terça e quinta, no ginásio Panela de Pressão em Bauru. Né? Bauru vai tentar aí fazer um 2-1 para, quem sabe, tirar uma partida no Rio de Janeiro nos 2 jogos possíveis, 2 jogos restantes. Vamos ver. Falando agora de quadra, acho que ficou meio claro que o Vasco jogou o que tinha para jogar. O Paulite muito intenso, aliás, o Paulite recebeu muitas faltas, porque é muito difícil marcar o Paulite batendo de fora para dentro. O Bauru teve muita dificuldade, principalmente no último período, tá? E aí, não tô falando de arbitragem, tá? Até porque nenhum lance envolvendo o Paulite assim aconteceu. É muito difícil bater o Paulite quando ele pega do perímetro e vai em direção à cesta. Uhum. É uma explosão muito grande e quem tá marcando geralmente não consegue, né? Anderson sofreu com isso, Hollowell sofreu muito com isso, cometeu muita falta nele também. Marquinhos, não tenho o que falar, Cauê foi muito bem, né? Então o Vasco jogou o que tinha para jogar. O Bauru Basquete eu acho que não. O Anderson Rodrigues fez uma partida bem abaixo do que a gente estava esperando. O Cabreira foi muito mal e ficou carregado em falta. Uma das faltas ofensivas inexistentes foi do Cabreira, uma falta que não aconteceu. A própria rotação ele ficou carregado do Bauru, né? Ficou carregado em falta, também não voltou. Pedro Mendonça foi muito mal, ofensivamente. Defensivamente ele é bom, tá? Mas foi mal ofensivamente, o Larry também. É curioso como o Larry e Pedro até tiveram um volume maior do que costumam ter, e isso, com certeza, é estratégia do Vasco. Deu certo, porque as bolas deles não caíram. O Pedro teve a bola para ganhar o jogo no último período, tá? Não conseguiu. Isso é estratégia. Você deixa o cara que tem a menor possibilidade de acertar. Pode acertar? Pode. Mas a chance maior de não acertar, como o Pedro não acertou. Inclusive, o Pedro, no último lance do jogo, quando estava empatado já, faltou malícia, porque o Gustavo Basílio chegou atrasado na marcação dele, deu um trança-perna ali no Pedro, que se o Pedro caísse ou chutasse era falta. Mas o Pedro continuou driblando, né? Continuou batendo bola, se aproximou, deu um chute de meia distância e errou. Faltou malícia, tá? Da maneira que foi, não tinha que ser marcado falta, mas poderia ser, se ele tivesse parado para arremessar. Se ele tivesse um pouquinho do que o Eugênio tem demais, né? Faltou uma pitadinha de Eugênio com o Pedro. Se ele tivesse um pouquinho do que o Eugênio tem em excesso, teria 2 lances livres, Bauru provavelmente ganharia o jogo. Mas eu acho que Bauru tem por onde crescer e o Vasco fez o que sempre faz. Então é por isso que eu acho que ainda vai longe essa série, hein? Vai longe essa série. Série muito equilibrada aí que a gente vai ter uma sequência, né? E claro, não muda muita coisa, né? Pro Vasco fez o seu dever de casa, tem a possibilidade, caso perca 2 jogos em Bauru, de fechar jogando em casa também, ou beliscar uma vitória
em Bauru, de um jeito ou de outro, as coisas permanecem da mesma maneira como começou as quartas. E do Bauru também, né? De um jeito ou de outro, o time precisa ganhar um jogo fora, não tem o que fazer. Sim. Então, continua sendo importante as 2 partidas em Bauru. Assim como beliscou, né? Foi o Vasco que tirou a invencibilidade do Bauru na panela. Pois é, um cenário que já aconteceu na temporada. Beleza, encerrado aqui a nossa conversa sobre os playoffs, tem muito mais pela frente. E antes da gente encerrar, Guanais, a primeira mudança pós-temporada que a gente já teve foi a saída do técnico Sebastião Figueiredo do São José, né? Deixou a equipe depois da eliminação nas oitavas de final. Já era uma saída esperada, né? Houve um desgaste muito grande do Seba Figueiredo por lá, em que pese os trabalhos tenham sido interessantes, a meu ver. Com o time que ele tinha na mão, ele fez o que dava, tá? Às vezes até mais, inclusive. Às vezes até mais. Teve um momento desse campeonato, inclusive, que era muito bom, né? Pois é, exatamente. E em seu lugar, ao que tudo indica, vai chegar, Fábio. Não é chegada, é o retorno de Regis Marrelli, pelo menos é o que tá mais forte por aí. Pois é. E é muito curioso, porque o Regis saiu pelas portas dos fundos, brigado com todo mundo, processando o próprio time. Tem que ter acordo financeiro aí pra ele voltar, mas ao que consta, ele tá de volta. Pois é, né? Um cenário aí que... Bom, vamos aguardar, né? Vamos ver como é que vai ser essa definição. E, por exemplo, se sai o Seba Figueiredo, sai também o Diego, né? Provavelmente. Que é uma referência do São José também em quadra. E se vai ter uma reformulação de elenco e tudo mais. Então, acho que a partir dessa mudança, né? Muitas coisas podem mudar também, né? Pro São José na próxima temporada. E eu vou te falar, vai ter uma dança das cadeiras nos técnicos. Ó. Vamos lá. Tem um monte de gente ali que precisa ganhar esse NBB, tá? E só um vai ganhar. Tem altas chances ali de mudança em comando em vários times. Alguns que já foram eliminados, como o próprio São José já confirmado, mas também Pinheiros, Unifacisa tem chance. Corinthians também tem muita chance. Nos que estão aí disputando, a gente sabe. A situação do Gustavinho no Flamengo não é a mais estável. A do Léo Costa no Minas, a do Mortari no São Paulo. Eu acho que, tirando o Demétrios, Léo Figueiró e Paulo César Jaú, que, claro, ainda podem receber ofertas irrecusáveis, né? Não estou dizendo que eles vão renovar, mas ao que tudo indica, num curso normal renovariam, mas de resto, todo mundo precisa ganhar esse NBB para ficar no cargo. Ah, que cenário legal, hein? E aquilo, tem um tal de José Neto que tá livre aí também. Tem outros nomes também que estão aí livres, de olho no mercado. Jorge Guerra, não, mas Então vai ser muito interessante essa dança das cadeiras. São José foi só o primeiro, e aí, confirmando o Regis, você já coloca o Cerrado também, porque aí perdeu seu técnico, né? Então, tem muita coisa aí pra acontecer, vai ser interessante as próximas semanas. Nessa dança das cadeiras aí, a música, quando parar, vai ser um Deus nos acuda, hein? Vai, e tem outro aspecto, né? Saindo o Seba e saindo o Santander, são 2 vagas que eram ocupadas por estrangeiros, que provavelmente serão ocupadas por brasileiros, né? Então tem também isso, né? Tem também isso, mais vagas para técnicos brasileiros, enfim, vai ser muito louco isso aí, a gente vai acompanhar. Então é isso, Guanais, terminamos aqui mais uma edição do Duas Saídas. Só de gravação deu quase 1h50, mas acredito que vai ser bem legal para quem ouvir. Show de bola, galera. Brigadão. Estaremos aqui na próxima semana com tudo que acontecer no basquete brasileiro, com foco, claro, né, não tem como deixar de ser nesta semana, nas partidas dos playoffs do Novo Basquete Brasil, porque no próximo programa, todas as séries já terão 3 jogos. Talvez até mais, dependendo da série. Então, vai ter muita coisa pra falar. Vai ter muita coisa pra falar, como sempre, né? Então, como sempre, também peço pra você deixar o seu like ou 5 stars no Spotify e nos acompanhar nas redes sociais, né? Dar aquela seguida lá no Instagram, no Twitter, enfim. Acompanha a gente, né? No Duas Saídas, sempre também trazendo conteúdo pra você de vídeos de análise, né? Nesses playoffs, além, é claro, aqui
do nosso podcast, beleza? A gente volta com o podcast na próxima semana. Forte abraço, falou!